E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como colocar ícones de maneira correta no seu aplicativo do Flutterflow, beleza? Bom, se você ainda não me conhece, o meu nome é Matheus Vale. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa aquele joinha que eu tenho certeza que esse vídeo aqui ele vai te ajudar bastante, beleza? Vamos lá, eu tô aqui já com uma aplicação aberta. Essa aplicação aqui, inclusive, eu tô criando ela aqui para o canal. Então, eu tô gravando os vídeos. Quando eu terminar uma parte do vídeo, eu já vou subir, terminar a edição, né, no caso. E assim sucessivamente a gente vai dividir o vídeo dessa aplicação aqui em várias etapas para poder facilitar também o seu estudo, a sua visualização aí no YouTube, para não ficar um vídeo extremamente grande. Eu tô fazendo ele super explicadinho para a gente não ter confusões aí, beleza? Então vamos lá. Aqui nessa aplicação, se você observar, eu tô dando um zoom aqui, você vai ver que aqui tem um íconezinho de medalha, né? Uma medalhinha aqui. Bom, essa medalhinha, se você observar aqui no meu arquivo do Figma, porque eu faço o arquivo do Figma sempre da aplicação antes, você vai ver que o ícone ele é um pouquinho diferente. Ele não é o ícone que eu queria colocar, mas eu coloquei ele aqui para poder gravar esse vídeo separado do vídeo principal lá da nossa aplicação, beleza? Bom, para resolver essa questão e colocar esse ícone aqui, eu vou vir aqui no próprio Flutterflow, vou clicar aqui, ó, no ícone e vou clicar aqui em Custom Icons. Ao clicar aqui, ele vai permitir a gente já adicionar o ícone. Quando eu clicar aqui, ele vai pedir para você subir o arquivo do ícone. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer esse arquivo desse ícone, beleza? Vamos lá. Aqui no próprio Figma, a gente tem os ícones aqui, né, que você quer salvar. Geralmente, quando você faz no Figma, né, o próprio Figma ele te permite exportar aqui, ó, esse ícone como um ícone SVG, né, como um arquivo SVG, que é o arquivo comumente usado como ícone. Então, o que a gente vai fazer é exportar esse arquivo aqui em SVG, transformar isso daqui num arquivo de fonte, porque é esse o arquivo que o Flutter usa para identificar os ícones, e depois subir isso lá na nossa aplicação. Bom, aqui do lado, você pode observar que esse ícone está roxo. Por que essa camada aqui ela está roxa do ícone, né? Porque esse ícone ele é um componente, né? Quando ele é um componente separado, às vezes você não consegue fazer as alterações nesse ícone direto aqui no seu arquivo. Isso aconteceu porque eu peguei esse ícone de um pacote de ícones que tem aqui no Figma mesmo, e ele veio como um componente. Então, para alterar esse ícone aqui, eu teria que alterar ele lá no pacote principal. O que a gente vai fazer aqui é clicar com o botão direito sobre esse ícone e clicar aqui em Detach Instance. Isso daqui vai fazer com que esse ícone deixe de ser um componente de outro arquivo, né, um componente separado, e se torne uma camada da nossa aplicação, beleza? Feito isso daqui, eu vou vir aqui, ó. Na verdade, você pode ver que esse ícone aqui ele já está como um ícone aqui, né? Só que você observa aqui do lado, ele tá com um stroke. Um stroke nada mais é do que a borda, né? Então, aqui no Figma, a borda, o nome dela é stroke. Então, para a gente poder importar esse ícone aqui lá no Flutterflow, a gente precisa remover esse stroke, porque o Flutterflow ele não reconhece o ícone se você colocar com o stroke. Então, beleza. O que a gente vai fazer é clicar com o botão direito sobre o ícone. Às vezes, esse comando aqui que a gente vai usar, ele não aparece direto no ícone. Então você tem que clicar aqui na camada acima dele, beleza? Mas a gente vai clicar aqui no ícone, porque o meu tá aparecendo. E aí você vai ter essa opção aqui, que se chama Outline Stroke. Isso daqui vai fazer com que a sua borda, né, o seu stroke, ele vire uma coisa só. Ele vire o ícone em si. Então eu vou clicar aqui. E aí você vê que o stroke sumiu. E agora a propriedade de cor, né, ela não está mais no stroke, ela subiu aqui para o fio. Isso significa que o seu ícone agora, ele é isso daqui, né? Esse contorno é o seu ícone, ele virou um contorno, vamos botar assim. E aí esse contorno, ele vai ser a propriedade dele agora vai ser o fio ao invés do stroke. Feito o stroke, em alguns casos você tem que vir aqui, clicar com o botão direito e dar o flatten. Principalmente se o seu ícone for separado em duas partes, como por exemplo esse sino aqui. Se você observar esse sino, se eu der um detach, tem que clicar aqui na camada de cima, né? Aqui, ó. Vou clicar aqui na camada de cima e dar aqui o detach instância.
Pronto, aí você vê que agora ele separou o ícone, só que aqui ainda está roxo. Então, eu vou vir aqui novamente e dar o detect instância. Pronto. Você observa que ele tem duas partes separadas aqui. Às vezes, essas partes separadas, elas vão estar literalmente separadas no seu arquivo aqui por layer e tudo mais, principalmente se você fizer o seu próprio ícone. Então, você precisa sempre selecionar todo o grupo que está esse ícone aqui nas camadas, e aí você dá o botão direito e clica em Flatten. Isso vai fazer com que ele junte tudo isso em uma coisa só. E aí você consegue exportar o ícone, beleza? Então, feito isso, ao clicar aqui e dar o Outline Stroke e o Flatten, você vai clicar no seu ícone, vai vir aqui na opção Exportar, né? Aqui no Export, você vai vir aqui e vai selecionar SVG. Você vai clicar aqui em Exportar. Acredito que aí para você não vai estar aparecendo a janela de salvamento, né? Porque ele só mostra o meu navegador. Eu vou salvar aqui o ícone com um nome qualquer aqui. Eu vou colocar o nome dele de medalha, certo? Então eu vou salvar ele aqui. Pronto, já salvei esse SVG. E agora, o que a gente precisa fazer é transformar esse SVG que eu salvei aqui no meu computador em um arquivo de fonte para a gente poder importar lá no Flutterflow. Para fazer isso, você vai acessar esse site aqui, que é o Flutter Icon. Eu vou deixar esse site, né, e todas as outras coisas que eu utilizar nesse vídeo nos comentários. Então, você vai poder acessar o Flutter Icon e transformar aqui o seu ícone. Você observa aqui que no Flutter Icon mesmo, você tem diversas opções de ícones para inserir na sua aplicação. E aí você pode simplesmente selecionar um ícone aqui. Então, por exemplo, se eu quiser esse ícone aqui na minha aplicação, eu posso só clicar nele aqui. Você vê que ele ficou, ele mudou a cor do background ali do ícone. Isso significa que esse ícone está selecionado e aqui ele está somando um aqui no download, certo? Mas a gente não vai utilizar esses ícones aqui. Eu vou usar apenas aquele ícone que eu acabei de transformar aqui no Figma, beleza? Então, aqui a primeira coisa, quando você abre aqui o Flutter Icon, você vai ter esse campinho aqui escrito My Flutter App. Então, o que você precisa fazer é dar um nome para essa sua classe de ícones. Então, eu vou colocar aqui ícones listou. Por que o nome vai ser ícones listou? Porque listou é o nome do aplicativo que eu estou fazendo e ícones que eu quero. E sempre tem que usar essa opção aqui, ó, com uma letra maiúscula no começo, tá? Então, beleza. Feito isso, eu vou poder arrastar o meu ícone aqui para dentro. Então, vou abrir aqui a pasta onde está o ícone que a gente exportou e vou jogar ele aqui dentro desse quadradinho. Bom, o ícone ele foi jogado para cá e aí você vê que apareceu uma caixinha vermelha aqui, informando que se o seu ícone não está como ele precisa estar, para você fazer algumas coisas no Figma. Na verdade, é o que a gente já fez. Só que aí você percebe, vou clicar aqui no lápis para ele aumentar, você percebe que o ícone ele está diferente do que ele deveria estar, ele está preenchido, né? Se a gente observar aqui no Figma, o ícone ele é aberto, né, vazado, e ele tem essa borda aqui, né? Ele não é preenchido dessa forma aqui. Então a gente precisa resolver isso daqui. Bom, para resolver isso daqui, você vai ter que fazer um outro passo, que é baixar um aplicativo de vetores, né? A gente poderia usar o Illustrator, só que nesse caso o Illustrator ele é pago e não vai ser interessante para a maioria das pessoas. Então, para resolver isso, eu até deletei aqui, porque a gente vai colocar ele de novo. Você vai abrir aqui o Inkscape. O Inkscape ele é um aplicativo, né? um programa de Windows. Ele tem para Windows. Eu não sei se na verdade ele tem para Mac e tudo mais, mas deve ter. E você pode clicar aqui em Download Now. Vou deixar o site do Inkscape aí também na descrição. Não tem mistério. Você vai clicar aqui em Download Now, vai dar Next, Next, Next e ele vai instalar aí no seu computador, beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou mudar aqui a tela para a tela do Inkscape. Bom, eu alterei aqui a tela. Você está vendo a minha tela agora, né? Eu vou abrir aqui o Inkscape, certo? Bom, vou minimizar aqui a outra tela. Com o Inkscape aberto, você vai ter algo como isso daqui, né? Se é a primeira vez que você abre, ele vai abrir para você uma tela de boas-vindas, geralmente, e aí você pode começar editando aqui o seu arquivo. Aí eu vou clicar aqui nessa parte, que é hora de desenhar, vou clicar aqui em procurar arquivos, né? E aí eu vou poder abrir aqui o meu ícone. No caso é essa medalhinha aqui, né? Que foi o que a gente salvou lá do Figma.
Então eu vou clicar aqui em abrir, para ele poder abrir essa medalha para mim. Pronto, então aqui a gente tem a nossa medalha lá do Figma, né? Só que aí você lembra que quando a gente importa ela lá para o Flutter Icons, ela tá vindo preenchida aqui dentro, certo? Então a gente precisa vir aqui, ó, no Inkscape, e você vai clicar aqui em camadas e objetos. E aí você vê que tem aqui, ó, um caminho, tá vendo aqui, ó, path 1, path que significa caminho, certo? Então eu vou clicar aqui em path, e aí agora a gente vai precisar transformar esse path aqui no ícone de fato, porque aparentemente ele está pegando só a parte de dentro, né? Ele está pegando só a parte vazada, como se fosse um ícone inteiriço, né? E a gente não quer. Para a gente resolver isso, você vai clicar aqui, selecionar o path, e aí você vai vir aqui em caminho, e aí você vai vir em separar. Tá vendo aqui, ó? Separar. Eu vou clicar aqui em separar, e aí você pensa, ah, meu Deus, o ícone sumiu. Mas se você observar aqui na lateral, você vai ver que ele separou esse ícone em 3 partes. E isso acontece porque esse ícone ele é feito em 3 partes, então ele vai separar o ícone pra gente em como ele é feito. Bom, feito isso daqui, separado o ícone, você vai vir aqui em caminho novamente e vai aqui em exclusão. Ao clicar aqui em exclusão, você vai ver que sumiu os outros caminhos e ficou apenas um. E agora esse um ícone que ficou aqui, ele provavelmente ficou branco, né? Então você não está vendo. Para você ver ele novamente, você clica aqui embaixo, em qualquer cor dessa daqui, ele vai ficar da cor que você clicar. Eu vou clicar aqui no preto, pronto. Aqui está o nosso ícone, do jeito que ele estava, né? Ele só mudou de cor, né? Por exemplo, eu posso selecionar a cor que eu quiser aqui. Isso daqui não vai importar, porque o que vai definir a cor do ícone dentro do nosso aplicativo é o Flutter Flow, beleza? Então a gente vai salvar agora esse ícone aqui. Para isso, eu vou vir aqui em arquivo e vou, na verdade, eu vou vir aqui do lado, ó, em exportar. Eu poderia vir por aqui também e clicar aqui em exportar, mas eu vou aqui do lado, é mais fácil. Vou clicar aqui em exportar e aqui vai estar o meu ícone. Aqui eu tenho que selecionar qual é o tipo de ícone, né? Qual é o tipo de arquivo. E aí você pode exportar como PNG, mas aí ele vai salvar como uma imagem, como um PDF, ele vai salvar como um PDF, JPEG também como uma imagem, enfim, aqui tem diversos formatos. Só que eu vou selecionar esse daqui, ó, Plain SVG. Eu poderia selecionar o Inkscape SVG também, só que eu vou selecionar o Plain SVG, porque o Inkscape SVG ele vai adicionar algumas propriedades inúteis aqui no nosso ícone, beleza? Vou clicar aqui em Plain SVG, vou clicar aqui em exportar. Como eu estou exportando ele para exatamente o mesmo caminho que ele já está, com o mesmo nome, ele vai perguntar se eu quero substituir. Como o ícone está exatamente igual, não mudou nada, eu vou clicar em substituir, porque para mim tanto faz, né? Então eu vou voltar aqui no nosso Flutter Icons aqui, certo? E vou arrastar novamente esse ícone para cá para dentro. E aí ele vai agora trazer o ícone de maneira correta, tá vendo? Agora o ícone ele está como ele deveria estar. Não é todo o ícone que você precisa fazer isso, tá? Na maioria das vezes, quando você exporta o ícone lá no Figma, já é o suficiente, né? Fazendo, claro, o Outline Stroke e o Flatten para poder você deixar o ícone flat e poder jogar ele aqui no Custom Icons, beleza? Bom, feito isso daqui, eu só vou salvar com esse ícone aqui mesmo, mas geralmente quando você está fazendo uma aplicação, se você tiver mais de um ícone, principalmente se você estiver usando o Figma para fazer a sua aplicação, como é o caso nosso aqui, ó, eu tenho esse ícone aqui, tenho esse sino aqui da notificação, tenho esse coração aqui, então isso tudo aqui vai ter que ser exportado, tá? Aconselho você exportar isso tudo num arquivo só, porque não faz muito sentido você ficar criando vários arquivos de fonte para poder botar isso lá na sua aplicação, porque ele vai criar uma propriedade para esse arquivo e aí isso vai pesar um pouco mais, vai diminuir a performance do seu aplicativo. Então sempre coloca todos os ícones, faz um pack só, né? Você pode ir aqui inserindo os ícones, né? Da mesma forma, você arrasta e joga ele aqui para dentro e aí você seleciona todos os ícones ali, beleza? Bom, e aí você percebe que aqui o botão de download ele não está ainda permitindo eu clicar, né? Eu tenho que clicar aqui no ícone, beleza? Então você vai clicar, ele vai ficar assim, ó, com fundo branco, uma borda rosa, vermelha, né? E aí você vai poder salvar aqui. E aí você coloca todos os seus ícones aqui, clica em um por um, né? Para você selecionar os ícones que você quer importar lá no Flutterflow. E aí agora você vai poder fazer download desses ícones, beleza? E aí ele vai perguntar onde você quer salvar. Eu vou salvar aqui nessa pasta mesmo, onde a gente já tá. E pronto, aqui ele salvou um arquivo
um arquivo zip, né, com os arquivos que eu vou precisar importar lá no Flutterflow. Então, vou clicar aqui com o botão direito, extrair aqui para uma pasta, né? E aí você vê que ele tem aqui todas essas configurações aqui. O que a gente vai usar aqui vai ser esse arquivo de fontes, que vai ser, na verdade, a fonte que a gente vai importar lá no Flutterflow, e esse arquivo aqui, que é um arquivo fonte Dart, né? Também a gente vai importar lá. Então, a gente vai voltar aqui no Flutterflow, e agora a gente vai novamente aqui, ó, eu vou clicar aqui no ícone, clicar aqui em Custom Icons, e eu posso inserir ele aqui. Eu vou clicar aqui em Add, e aí eu vou fazer upload do icon file. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer para a minha pasta aqui, né? E aí você percebe que na primeira pasta, né, onde está aquele arquivo fonte Dart, ele não está aparecendo nada. Por quê? Ele está procurando só arquivos do tipo TrueType. Então, o arquivo do tipo TrueType, ele vai estar aqui dentro da pasta fontes. É só você ir abrindo todas as pastas dentro do seu zip lá, né? Quando você extrair, e você vai ter acesso a esse arquivo aqui, né? Então, não tem mistério, eu vou abrir esse arquivo aqui, porque ele é o único que pode ser aberto. E pronto, agora ele está pedindo o ícone Dart File. Então, ao clicar aqui em mais, eu vou voltar aqui na outra pasta e aqui está o ícone que a gente precisa. É esse ícone aqui que a gente precisa. Então, eu vou clicar aqui em abrir e vou Add Icons. Você vê que ele já dá um preview aqui dos ícones que tem no seu pack. No caso, como a gente tem só um, ele está aparecendo só esse. E eu vou clicar aqui em Add Icon. Pronto. Agora, os seus ícones eles vão aparecer aqui em Custom Icons. E aqui está a medalhinha que a gente precisa na nossa aplicação. Se por acaso você subiu o arquivo antes de colocar todos os ícones e você desejar apagar, você vai vir aqui em Pin Settings e aí você vai vir aqui em Tipografia e Icons. Então vou selecionar essa parte e aí você pode descer aqui, ó, e você pode adicionar uma custom font se você quiser, né? Se o seu aplicativo, por exemplo, não tem a fonte que você está trabalhando lá no Figma, você pode pegar o arquivo dessa fonte e adicionar ele aqui. Vou clicar aqui em adicionar e fazer o upload, beleza? Mas não é o caso desse vídeo. A gente vai vir aqui, ó, em Custom Icons, aqui está o nosso icon, né? Então, se eu clicar aqui em View Icons, ele vai mostrar para a gente quais os ícones que tem dentro desse pack. Mas não é isso que a gente quer só excluir ele. Então, você vai clicar aqui, ele vai perguntar se você quer deletar, e você pode deletar esse ícone customizado que você colocou aqui, né? Todo esse pack, na verdade. Beleza? Bom, o vídeo de hoje ele é isso. Já vai ter saído aí no canal, né? Se ele não sair ao mesmo tempo desse vídeo, obviamente, porque eu ainda estou editando o outro vídeo, esse daqui eu vou postar ele antes, então vai ter o vídeo aí no canal dessa aplicação aqui que a gente está fazendo, né? A gente vai fazer ela do zero até a publicação lá na Play Store, na Apple Store, enfim. Então não perde então não perde essa trilhazinha que a gente vai fazer construindo essa aplicação aqui, beleza? Acredito que muita coisa, muito processo que eu faço, ele pode te ajudar a melhorar os seus processos aí também na hora de fazer suas aplicações. Tranquilo? Peço que se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal se não for inscrito, deixa aquele like, comenta aqui se você tiver alguma dúvida, todos os links utilizados, né? Repetindo, eles estarão nos comentários fixados e, bom, é isso. Tô ficando por aqui, valeu!